Alô, alô, jovens estudiosos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Babi e nesta aula eu vou explicar a simplicidade de realizar conversão das unidades de medida de massa, ok? Você vai ver como vai ser bem simples de vocês converterem todos os tipos de medidas de números inteiros e de números decimais, que é onde geram mais dúvidas, tá? E nós vamos trabalhar isso nessa aula. Então, eu vou pedir para que você se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu like aqui no vídeo, ative as notificações do sino para receber todos os vídeos que são publicados diariamente aqui no canal e compartilhe com seus amigos, pois todas essas ações ajudam o YouTube a recomendar o meu canal para mais e mais pessoas que precisam dessas aulas, ok? Então, o primeiro conceito que a gente precisa entender aqui, na aula passada nós falamos sobre unidades de medida de comprimento. Eu vou deixar no card aqui no cantinho superior direito para vocês. E não se esqueçam de que a gente tem uma diferença entre massa e peso. No nosso dia a dia, a gente acaba tratando massa e peso como se fosse tudo a mesma coisa, né? Mas não é. Massa é a quantidade de matéria presente em um corpo, ok? E peso é a multiplicação da massa pela aceleração da gravidade. Ok? Isso aqui é mais uma matéria de física, é muito dada em física, então se você quiser ir mais a fundo, você pode procurar nas matérias de física, que eles explicam tudo detalhadamente, as fórmulas e tudo mais, tá? Aqui nós não vamos entrar a fundo nesse conceito, mas só para vocês saberem, tá? Nós aqui vamos falar sobre a nossa reguinha, tá? Agora com a unidade base de grama, representada pela letra G, ok? Então, aqui os submúltiplos da grama, se vocês lembrarem lá quando eu falei sobre as unidades de comprimento, a nossa unidade base era metro. Então, todas as nossas palavras, ó, o nosso prefixo, eles continuam os mesmos, tá bom? E o nosso radical, vamos caprichar aqui no português, né? O nosso radical, agora ele mudou, né? Antes ele era metro e agora ele é grama. Porque agora nós estamos falando de medidas de massa, ok? Mas o conceito continua sendo o mesmo. O que eu quero dizer com isso? Que se eu tenho 1 grama e eu vou transformar em desse é a décima parte. Ó, dec, lembra de décima. Então, eu tenho a décima parte, que é 1/10. Ou eu também posso representar isso como decimal 0,1. O cent vem de centésima parte. Ou eu posso representar isso como 0,01. E mili vem de milésima parte. Então, se é a milésima parte, eu posso representar como 1 milésimo em fração ou como 1 milésimo em decimal. Ok? Se vocês repararem, o número de casas decimais que eu tenho depois da vírgula é sempre a mesma quantidade do número de zeros que eu tenho, ó. 2 casas decimais, 2 zeros, 1 casa decimal, 1 zero, tá bom? Porque nós temos aqui o décimo e o centésimo, que é o centésimo que a gente está falando, e aqui, ó, décimo, centésimo, milésimo, porque é o milésimo que nós estamos falando, a milésima parte. E aqui, para cada 1 deca vem de 10 vezes. Então, aqui não são os múltiplos. Então, 1 deca são 10, o quê? Gramas. 1 hecto são 100 gramas. E 1 quilo são 1000 gramas. Ok, pessoal? Então, isso aqui tem que estar muito claro na cabeça de vocês. Em todas as nossas réguas de unidades de medidas, isso aqui nunca vai mudar, tá? Então, é uma coisa que vocês têm que ter gravadinho. Gravou que é quilo, hecto e deca, você vai gravar grama, metro, litro, sem nenhum tipo de problema. Então, você só precisa basicamente decorar um e o resto você muda só o radical de grama para litro e de grama para metro. Não tem nenhuma diferença entre eles. E quais vão ser as nossas siglas? Exatamente as mesmas também. Aqui eu vou ter o D, só que ao invés de ter o M aqui de metro, eu vou ter o G. Ou ao invés de ter o L de litro, eu vou ter o G de grama, porque é de grama que eu estou falando. Aqui o centigrama, aqui o miligrama, nos submúltiplos. Nos múltiplos, eu vou ter o decagrama
eu vou ter o hectograma e eu vou ter o quilograma, que eu também já expliquei o porquê que é K e não Q, ok? Vamos para a explicação agora do quanto nós vamos, na hora de converter as medidas, o que eu preciso saber. Vocês repararam lá que, por exemplo, 1 decagrama são 10 gramas. Isto por quê? Porque quando eu saio de decagrama para grama, eu estou multiplicando por 10. E isso acontece em toda a nossa régua, da esquerda para a direita. Então, quando eu tenho 1 quilograma e quero achar hectograma, eu multiplico por 10. Quando eu tenho 1 hectograma e quero ir para decagrama, eu vou multiplicar por 10 também. Eu sempre vou multiplicar de 10 em 10, ok? Essa parte. Agora, se eu estiver indo de quilograma direto para grama, eu tenho que simplificar isso aqui, olha. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Então, se eu vou daqui de quilograma para grama, eu estou multiplicando por 1000, ok? E agora, o inverso, né? Se eu quiser ir de miligrama para centigrama, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, eu vou dividir por 10. De centigrama para decigrama, eu também vou dividir por 10. De decigrama para grama, eu também divido por 10. De grama para decagrama, divido por 10. De decagrama para hectograma, eu também divido por 10. E de hectograma para quilograma, eu também divido por 10. E a regra é a mesma. Se eu quiser ir de miligrama, por exemplo, para grama, eu vou dividir por 1000. Porque 10 vezes 10 vezes 10 são 1000. Quantas vezes eu dividi por 10? Foram 3 vezes. Eu repeti o 10 3 vezes. Então, é 10 vezes 10 vezes 10 que dá 1000. Ok? Agora, vamos direto para a prática, porque a teoria é 1 minuto de teoria e o resto todo de prática. Porque a prática é o que importa. Às vezes você olha e diz assim, entendi a teoria. Aí, quando você chega na prática, diz, meu Deus, não sei mais como é que eu faço, estou perdido, eu achei que sabia e, na verdade, não sei. Então, a prática é que faz a gente realmente ver se a gente conseguiu entender a teoria. Que eu acho que a teoria na matemática, ela muitas vezes, se você tem dificuldade em português, você vai ter dificuldade em entender a teoria de todas as matérias. Então, não adianta você saber na matemática só executar. Você precisa saber também interpretar. Por isso que situações e problemas são a melhor forma de você aprender, tá? Porque na situação problema, além de trabalhar o português, a interpretação, você também precisa saber operar a matemática. Então, vamos lá. Decimal, que é o bicho de 7 cabeças aí. Eu tenho 9 inteiros, então eu tenho 9 unidades, eu tenho 2 décimos e eu tenho 3 centésimos, tá bom? Que é o que está depois da vírgula, é a minha parte fracionada. A minha parte inteira é a quem eu estou me referindo, tá? Você pode colocar na régua ou, se você preferir, você pode fazer direto, você precisa sempre lembrar. Então, se na hora de uma prova, por exemplo, você quiser desenhar a régua, não tem problema, você só precisa lembrar da ordem, isso é o mais importante. Então, desenha a ordem, porque às vezes tentando fazer de cabeça, você acaba se perdendo e errando, né? Você erra porque tentou fazer de cabeça, quando você poderia ter gasto aí menos de 1 minuto só desenhando essas 7 unidades de medida aqui. Então, vamos lá. Decagrama. Então, o 9 eu vou colocar aqui, porque são 9 decagramas. A vírgula, o 2 e o 3. Cada algarismo sempre vai em uma casa, exceto a parte inteira. A parte inteira, ela vai na casa que eu estou me referindo, ok? Então, se eu tenho aqui 9,23 decagramas e eu quero ir para centigrama, eu estou indo da esquerda para a direita. E lembra do que eu falei? Quando a gente vai da esquerda para a direita, a gente vai multiplicando de 10 em 10. E quantas vezes eu multipliquei por 10? Foram 3, né? 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. Então, se eu estou multiplicando por 1000 de decagrama para centigrama, eu vou deslocar a minha vírgula 3 casas para a direita. E se ela está aqui, eu desloco 3 casas, ó, 1, 2, 3.
Aí eu preencho o resto com 0. Isso vai virar um número inteiro, porque essa vírgula e esse 0 aqui, eu não vou precisar colocar. Então, eu vou só repetir o número, certo? Como a vírgula estava aqui, ó, andei uma, andei duas, andei três, a vírgula ficou aqui, e eu vou preencher com 0. E 9.230 e 9.230,0 é a mesma coisa. Ah, mas eu quero colocar o 0. O vírgula 0, não tem problema, você pode colocar. Só não é habitual, tá? Aqui eu tenho 23 quilogramas e quero o meu resultado em gramas, ok? Então, eu tenho o 23 aqui, basta, eu não vou multiplicar por 1.000, lembra que quando é de quilograma para grama, eu multiplico por 1.000, porque assim como de decagrama para centigrama, eu vou andar 3 casas, ó, 1, 2, 3. E se eu vou andar 3, eu vou multiplicar por 1.000. Aqui, como todo número inteiro ele tem uma vírgula depois dele, basta eu adicionar zeros, porque a vírgula já está no final do número. Ela não está aqui, por exemplo, nem aqui no meio. Então, eu não vou precisar nem movimentar a vírgula. Basta eu adicionar a quantidade de zeros que tem a minha potência de 10, que no caso aqui é o 1.000. Então, 1.000 tem 3 zeros, então eu vou adicionar 3 zeros aqui. Logo, 23 quilogramas são a mesma coisa que 23.000 gramas, tá bom? Agora o inverso, hein, galera? Eu quero ir de gramas para quilogramas. Então, eu vou fazer o caminho, ó, inverso. E se eu vou fazer o caminho inverso, vamos lá. Eu vou reescrever esse número aqui. E a minha vírgula, todo número inteiro tem uma vírgula. Ela fica onde? Aqui. Eu vou movimentar a minha casa para a esquerda. Ela vai para lá, a minha vírgula. Por quê? Porque eu estou dividindo. E quando a gente fala em divisão, a gente tem que diminuir o número. Se eu for com a vírgula para lá, eu estou aumentando o número. Aí seria uma multiplicação e não uma divisão, ok? Então, se eu estou indo para lá 3 casas, ó, ela viria 1, 2, 3. Logo, 42,319 quilogramas, tá? Agora, de novo, eu vou de quilogramas para grama. Quantas casas? 3. Então, ó, 1, 2, ó, 1, 2, 3. A minha vírgula vai ficar aqui. Então, eu vou acrescentar 2 zeros e vou colocar aqui o outro zero que não tem necessidade, porque vai virar um número inteiro. Então, eu vou ficar com 12,200. Logo, 12 quilogramas, 12,2 quilogramas é a mesma coisa que 12.200 gramas, ok? Agora, eu gostaria que você pausasse esse vídeo e tentasse fazer esses 4 exemplos que nós temos aqui. E depois que você fizesse, você despausasse o vídeo para se certificar que você entendeu o que eu falei aqui. E se por acaso você errar mais do que 2, eu gostaria que você deixasse nos comentários o que você acha que foi a sua maior dificuldade, por que você acha que você errou, o que você não consegue entender, que eu vou tentar trazer de uma forma diferente para você aqui no canal, para que você desmistifique isso de uma vez por toda na sua vida. Por quê? Porque quando você vai fazer um exercício, conforme vão passando os anos, vocês vão percebendo que o professor, ele já não passa, por exemplo, perímetro e área, ele vai te dar um lado, por exemplo, de um quadrado, ele vai pedir para você calcular o perímetro, aí ele vai te dar um lado em grama é ótimo, ele vai te dar um lado em centímetro, um lado em decímetro, um lado em metro, e o outro lado em milímetro, por exemplo. Ele vai te dar, às vezes, 4 unidades de medidas diferentes e você vai ter que converter para a unidade de medida ou que ele vai pedir ou para a unidade de medida das alternativas, porque ele pode dar as alternativas, se for múltipla escolha, todas, por exemplo, em metro. Então, se todas as alternativas estão em metro, você vai ter que converter todos os lados daquele quadrado para metro, para só depois você poder fazer a adição dos lados e achar o perímetro. Então, isso é muito importante, não adianta. Essa matéria vai dificultando cada vez mais. Então, aprende o básico aqui, que isso aqui é o básico, para depois você saber executar em algo mais complexo, ok? Então, agora, sem mais delongas, vamos aqui para a transformação. Eu tenho 18 gramas
e quero ir para miligramas, lembra? Ó, eu vou 1, 2, 3. Então, eu preciso adicionar o quê? 3 zeros. Eu repito o número e vou adicionar 3 zeros, porque eu movimentei a vírgula 3 casas para a direita. Agora, eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou de miligrama para grama. Só que se eu multipliquei por 1000 aqui eu só vou trocar a operação. Eu vou dividir por 1000, mas o 1000 continua sendo 1000. Só que aqui eu multipliquei e aqui eu vou dividir, ok? Se eu vou dividir, ó, vou colocar aqui 275. Todo número inteiro tem uma vírgula no final. Conceito mais que esclarecido aqui, certo? Então, preciso andar 3 casas para a esquerda. Ó. 1, 2, 3. Logo, e aqui eu preencho com 0. Logo, 275 miligramas é o mesmo que 0,275 gramas. Agora, eu tenho 3,34 hectogramas. Está aqui, nessa casa. O 3 está embaixo do hectograma e eu preciso transformar ele em decigrama. Ó. 1, 2, 3. Então, eu vou multiplicar por 1000. Logo, se a minha vírgula está aqui e o 1000 tem 3 zeros, eu preciso deslocar essa vírgula 3 casas para a direita, porque eu estou indo da esquerda para a direita, certo? Estou multiplicando. Então, ó, 1, 2, 3 casas, ó. Tá aqui, né, a vírgula. 1, 2, 3 casas. Vírgula, e o espaço eu preencho com 0. Esse 0, lembrando que não é necessário colocar, mas também não é errado colocar. Tudo bem? Agora, eu tenho 234,4 centigramas, estou aqui, e quero ir para a grama. Ó, 1, 2 casas. Então, eu vou andar com a minha vírgula para a esquerda, 2 casas. Então, eu vou repetir aqui o meu número sem a vírgula. A minha vírgula não estava aqui? Eu vou andar 2 casas para a esquerda. Então, veja bem, ó, 1, 2 casas. Logo, 234,4 centigramas é o mesmo que 2,344 gramas. Tudo bem até aí, pessoal? Agora, eu gostaria de mostrar para vocês uma coisinha. A tonelada, ela também é uma unidade de medida de massa, por isso é muito importante que a gente não deixe de falar dela, tá bom? Apesar dela não estar aqui na nossa régua, porém ela pertence à unidade de medida de massa, ok? Uma tonelada são exatamente 1000 quilogramas, ó, eu falando errado, quilogramas, não são gramas, são 1000 quilogramas. Então, isso significa que para ir de 1 tonelada para grama, eu preciso multiplicar por 1000. E a operação inversa, para ir de 1000 quilogramas para 1 tonelada, eu preciso dividir por 1000. Tudo bem até aí? Agora vamos direto para os exemplos que eu trouxe aqui. 3 exemplozinhos para vocês fixarem essa parte. Ó. Eu tenho 7.249 quilogramas e quero transformar em toneladas. Lembra, quando eu saio de quilograma para tonelada, eu divido por 1000. Então, se eu vou dividir por 1000 e se todo número inteiro, conforme você já aprendeu, que eu tenho certeza, tem uma vírgula depois dele, e na divisão por 1000 eu tenho 3 zeros, então eu vou deslocar esta vírgula 3 casas para a esquerda. Então, ó, a vírgula está aqui. 1, 2, 3. Eu tenho 7,249 toneladas. Agora, eu vou de tonelada para quilograma. Eu tenho 3,22 toneladas e vou para quilograma. Se eu vou multiplicar por 1000 e tenho 3 zeros, eu vou andar 3 casas para a direita. Então, ó, a vírgula ela estava aqui. Então, 1, 2, 3 casas. Eu preencho com 0 e achei que eu tenho 3.220 quilogramas. Esse 0, lembrando, não é necessário colocar, mas também não é errado. Aqui, eu vou repetir o número também, ok? E eu tenho a vírgula aqui. E vocês já entenderam que de tonelada para quilograma, eu multiplico por 1000. E multiplicar por 1000 é o mesmo que andar 3 casas para a direita. E a minha vírgula não está aqui no meio, depois do 42?
Se eu andar 3 casas, ó, 1, 2, 3, eu vou colocar a vírgula aqui. Como eu expliquei para vocês que essa vírgula é totalmente desnecessária, eu tenho 4.321 quilogramas. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários que atenderei tudo que for possível para ajudar você a descomplicar de uma vez por toda a matemática. Se você gostou dessa aula, não deixa de clicar no gostei, se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda e ativar o sino das notificações para não perder nada. Então até a próxima aula e tchau, tchau, pessoal!